Descrição de um adorador é o título da mensagem desta noite. Amém? Porque Deus, Ele quer realmente que a nossa adoração seja descrita. A pergunta é, qual a descrição de adorador que você tem? Essa é a pergunta de Deus essa noite. Enfim, para esse título, para essa mensagem, vamos ler lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele. Ou seja, um dos fariseus fez um convite a Jesus para que jantasse em sua casa. Vamos ver o que aconteceu nesse jantar? Amém? Um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora. Qual o nome da mulher? Pecadora. Sabe por quê? Já procurei em toda a história o nome dessa mulher. Não existe. Ela é simplesmente pecadora. O título dela, pecadora. Qual o seu pecado? A Bíblia não cita, entendeu? Mas pode ser adúltera, pode ser tantas coisas, tantos títulos, tantos pecados que estavam sobre as suas costas, porque pecado é pecado. É uma variedade, é uma multidão de ações, de atos pecaminosos que a levou a esse título, pecadora. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa, em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. A pergunta é, meu Deus, da onde veio esse bálsamo, né? Com que dinheiro foi comprado? Meu Deus, porque é uma pecadora. Não é verdade? E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e as enxugava com seu cabelo e beijava-lhe os pés e ungia com bálsamo. Gente, se coloca nessa cena, uma mulher pecadora ungindo os pés de Jesus, regando com as lágrimas, beijando os seus pés e enxugando com os cabelos. Meu Deus, que extrema adoração vinda de uma pecadora. Pecadora é o nome dela. Eu não digo nome, mas é porque a Bíblia não cita o nome dessa mulher. Cita como simplesmente pecadora. Por fim, vamos ver qual era a definição dela. Mas, ao ver isso, o fariseu que convidava Jesus consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia que não é de qualidade essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Nós temos a mania de titular as pessoas. Nós temos a mania realmente de definir as pessoas a partir da opinião dos outros. As pessoas falam mal de alguém para você, você já a define. Então, o fariseu já tinha uma definição dessa mulher, pelo próprio nome. Olha, esse homem, se ele fosse realmente profeta, ele não deixaria que essa mulher pecadora o tocasse. Ah, gente, a resposta de Jesus. A resposta de Jesus simplesmente foi tremenda. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize a mestre. Nossa. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem.
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: olha a descrição de uma verdadeira adoradora. Olha para vocês verem. Entre a adoração de um fariseu, escribas e fariseus são aqueles que impunham leis, criavam leis para serem obedecidas. Então eram doutorados da lei, doutorados do conhecimento, que gostava de impor regras, impor sentenças sobre as pessoas. Então, vejamos o que Jesus disse da adoração desse fariseu e da adoração dessa mulher pecadora. Olha para vocês verem o que disse. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei em tua casa, Simão, e não me deste águas para lavar os pés, mas esta com as próprias lágrimas regou-os, com seus cabelos enxugou. Não me deste ósculo, ou seja, não me deu beijo, porque naquela época tinha o costume de dar beijo, ósculo santo, beijo na testa. Você nem sequer me deu um ósculo. E essa mulher, ela porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhes são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. O amor cobre multidão de pecados. O amor nos leva à salvação, independente do título que se tenha, independente do título que carrega. Talvez você é uma pessoa que já se desqualificou pelos seus próprios títulos. Aquilo ali não vale nada. Aquilo ali é isso. Aquela ali é isso. Aquele ali é simplesmente um Zé Ninguém. Talvez você mesmo já se convenceu disso. Mas você está aqui porque a sua adoração é importante para Deus. Eita, glória a Deus. Você está me ouvindo porque essa adoração, a sua adoração é importante para Deus. Ela é essencial, independente se está vindo de um pecador ou de uma pecadora. Por isso te digo, perdoados são seus pecados, que são muito, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem não perdoa não ama, e quem não ama não vai para a glória. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecados são perdoados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. A maior adoração a Jesus veio de uma pecadora. Descrição de um adorador. Não foi a adoração desse fariseu, ou melhor, ele não tinha nenhuma adoração a Jesus. Mas essa mulher, sim, diria depreciação. Nem sequer é revelado o nome dessa mulher, apenas pecadora. E qual era a sua prática pecaminosa? Seria transgressões sociais, religiosa ou prostituição? Não especifica na Bíblia. Por fim, não interessava para Jesus, mas a adoração dela subiu dos pés à cabeça de Jesus. A adoração dessa pecadora subiu até o extremo de Jesus. Por gentileza, você descreveria a sua adoração? Você consegue descrever a sua adoração a Deus? Como você adora a Deus? Se é que você adora. A tua boca, às vezes você sente vontade de ouvir um louvor, simplesmente porque você está precisando daquilo que diz respeito a você no momento. Aí você ouve louvor.
Porque você é uma pessoa que só dá para Deus migalhas. Você só ouve louvor quando as coisas estão realmente difíceis. Mas você recebeu a bênção. Aí, no outro dia, já não é louvor mais. A Bíblia fala que da mesma boca não pode proceder duas fontes ao mesmo tempo. Amarga e a doce ao mesmo tempo. Água doce e amarga ao mesmo tempo. Ou você adora a Deus ou você adora Satanás. Descreve a sua adoração. Se descreve como um adorador. Vimos hoje o que eles chamam de avivamento. É o quê? É pular para cima, né? Não é? Mas não é não. Qual que é a adoração a Deus? O verdadeiro avivamento de Deus é o que ele faz? Não é para cima que a glória de Deus nos lança, é para os pés de Jesus. E essa mulher nos ensina isso essa noite. A adoração suprema a Deus, ou seja, o grande avivamento de Deus, não nos leva para pular para cima, ficar pulando, dançando, girando pela igreja. Não. O verdadeiro avivamento de Deus, ele te lança nos pés de Jesus. Não é para cima que a glória de Deus nos lança, é para os pés de Jesus. Por isso que essa pecadora alcançou o lugar máximo do coração de Jesus. Por quê? Porque ela foi para os pés de Jesus. Ali, ela levou os pés de Jesus a um profundo descanso. Jesus não tinha onde sequer reclinar sua cabeça, assim diz a Bíblia. Jesus era um homem literalmente cansado, que vivia andando para pregar o Evangelho. Ele era um homem extremamente cansado. Ah, pastora, será que aqueles pés estavam sujos? Não sei. Eu só sei te dizer o seguinte, que os pés de Jesus foram lavados com as lágrimas daquela pecadora. Aquela pecadora levou bálsamo para ungir os pés de Jesus. Aquela pecadora secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Por fim, essa mulher, essa pecadora, essa sem nome, atribuiu a Jesus a maior adoração que se ouve até hoje. É de uma pecadora, é de um pecador que se possa vir a maior adoração de Jesus. Com certeza não é de você, fariseu, que fica apontando o dedo, que fica julgando, que fica imputando sentenças para as pessoas. A adoração a Jesus, ela vem de um coração quebrantado. Essa mulher, ela chorava aos pés de Jesus. É para os pés de Jesus que Deus te chama essa noite. Essa noite, Jesus te chama aos pés dele, para o adorar, para o confessar. Eu digo para um concerto. Deus te chama. É momento de você realmente rever suas atitudes. É momento realmente de você rever, repensar suas decisões, suas intenções. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida essa noite. Amém? Vamos ficar de pé.